Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar do nosso Fortaleza Esporte Clube, que pela 47ª vez tornou-se campeão estadual. Fortaleza que no domingo passado conseguiu o título após um empate de 1-1 e nas cobranças de pênalti por 5-4, o Fortaleza se sagrou campeão, o único time do estado do Ceará que tem 47 títulos e 47 taças. Nada de fake, nada de título em tapetão, nada de maracutaia, nada de enrolada. Título ganho em campo. Título ganho em campo com suor, com raça. O Fortaleza se superou, né? Um ano muito difícil. O técnico Thiago Carpini, ele contava com alguns jogadores do elenco do ano passado e esses jogadores saíram. Adam Bareiro, Moisés, Herrera, Mancuso, eram jogadores que ele acreditava que iam ficar. Fortaleza teve que se desfazer desses jogadores para esse ano, alguns emprestados, como é o caso do Mancuso, outros vendidos. Breno Lopes também foi embora, né? E o Fortaleza teve que se reinventar, se remodelar, se repensar. E tudo isso passou pela capacidade do Thiago Carpini de gerir todas essas situações, né? Fortaleza que jogou sem um centroavante de ofício, Fortaleza que estreou um lateral esquerdo de ofício um dia desse. Fortaleza não tinha lateral esquerdo no começo do campeonato, então muitas dificuldades. O nosso rival aparentemente estava mais estruturado, né? Estavam até aí se considerando francos favoritos, mas esse time aqui tem raça, esse time tem história, esse time tem camisa, e o Fortaleza Esporte Clube, com muita justiça, conseguiu esse campeonato cearense. E agora, meus amigos, superada essa primeira etapa, batida essa primeira meta, né? Batida a primeira meta do ano, que era o título estadual, o Fortaleza agora se volta para 3 competições que teremos pela frente: a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a mais importante delas, a Série B do Campeonato Brasileiro. Série B essa que pode, se Deus quiser, nos levar de volta à primeira divisão no ano que vem, em 2027. Se eu tivesse que fazer uma ordem de prioridade entre essas competições, eu colocaria como mais importante a Série B, porque é ela que pode nos assegurar o retorno para a primeira divisão, como eu acabei de falar. Segundo, a Copa do Brasil. Copa do Brasil, que é uma competição muito rentável financeiramente. Cada avanço de fase representa alguns milhões, representa uma boa pontuação no ranking da CBF também, isso é importante, né? O Fortaleza, que é o time melhor ranqueado do nosso estado, é o melhor time ranqueado do nosso estado, não se esqueçam disso, tá? E o Fortaleza depois também tem a Copa do Nordeste, que para mim das 3 é a menos importante. Copa do Brasil por causa da grana, por causa do ranking. Fortaleza que planeja chegar pelo menos no seu orçamento e nas suas metas na 5ª fase da Copa do Brasil. Vai jogar agora contra o Manauara, lá em Manaus, pela 3ª fase. Se avançar, avança para a 4ª fase, fica bem perto de atingir a meta mínima estabelecida, né, que é a 5ª fase. Manauara, que agora, nesse domingo passado, foi eliminado das semifinais do Campeonato Amazonense e está eliminado lá do Campeonato Estadual, pega o Fortaleza lá em Manaus, um jogo único, quem vencer avança. Se empatar, Deus nos livre e guarde, nova decisão por pênaltis, né? Fortaleza já pode contar com alguns jogadores contratados que não podiam atuar no Campeonato Cearense, como é o caso do Wellington Primavera, esses jogadores aí que chegaram, o Miritelo também, né? Eu acredito que o Miritelo não vai ser relacionado, não vai jogar, porque acabou de chegar, né? Mas o Wellington, por exemplo, já é uma possibilidade. E o próprio João Ricardo também, se tiver inscrito para a Copa do Brasil, já vai poder também ser uma opção no banco de reservas. Acredito que o Breno não saia dessa titularidade por enquanto, né? Mesmo sabendo que o João Ricardo é um goleiro mais experiente, com mais tarimba, com mais bagagem, mas eu acredito que nesse momento o Breno ainda é a melhor opção para permanecer no gol do Fortaleza. E aí o que é que nós temos que pensar para esse ano? Em primeiro lugar, o nosso principal foco é a Série B. Não há dúvida nenhuma que se tiver que priorizar uma coisa ou outra, a Série B será a prioridade. Fortaleza que estreia daqui a mais ou menos 2 semanas contra o Botafogo lá em São Paulo.
E se Deus quiser, vamos conseguir os nossos 3 primeiros pontos, primeira vitória fora de casa, para dar mais confiança, para dar mais apoio, dar mais engajamento de todo mundo. E o Fortaleza vai precisar muito, muito, muito de sua torcida, né? O Lucas Sacha deu uma entrevista após o jogo e lá ainda no gramado do Castelão, deu uma entrevista falando da necessidade do apoio do torcedor. O torcedor do Fortaleza, que compareceu em ótimo número ao Castelão nesse domingo maravilhoso em que nos sagramos campeões cearenses, precisa continuar com essa pegada de apoio ao clube, né? Seja no Castelão, seja em outro lugar onde o Fortaleza vai jogar. Os nossos torcedores, inúmeros torcedores que o Fortaleza tem espalhados pelo Brasil inteiro, né? Pelas embaixadas. Então, a gente aqui, por exemplo, de Brasília, vai lá para Goiânia apoiar nos jogos lá contra Goiás, contra Vila Nova, contra o Atlético Goianiense, né? Galera aí de São Paulo, de Pernambuco, enfim, todos nós vamos estar do lado do Fortaleza, apoiando, que vai ser muito importante. Acho que o Fortaleza ainda precisa de reforços, né? Creio que o Fortaleza deveria contratar pelo menos um lateral esquerdo mais, porque o Fuentes praticamente só tem ele. Se ele se quebrar, a gente fica só com o Guilherme, que é da base, e eu acho isso muito temerário para a Série B, né? Acho que precisamos ainda de um meia de criação e acho que precisamos também de mais um atacante, mais um centroavante que possa disputar com o Militelo lá essa camisa 9 ou mesmo revezar, né? Talvez não um centroavante com as mesmas características do Militelo. Militelo, que é um jogador que joga mais centralizado, mais enfiado na área, aquele jogador mais finalizador. Talvez um centroavante de características um pouco diferente, com mais mobilidade, né? Inclusive até com a possibilidade, quem sabe, dos dois poderem jogar juntos, né? A depender do contexto do jogo, a depender do adversário, etc. Então, eu creio que o Fortaleza deveria, pelo menos, contratar mais 3 jogadores, lateral esquerdo, um meia de criação e mais um atacante, de preferência lá um outro camisa 9, né? E eu acho que com isso a gente fica bem estruturado para iniciar a Série B. Lembrando que agora, até o dia 27, salvo engano, de março, se encerra a janela nacional, a janela doméstica que chamamos, né? Nós podemos contratar jogadores que participaram de outros estaduais, né? A gente pode contratar, mas a janela internacional está fechada. Não é possível mais contratar jogadores do exterior. Isso só será possível em julho, quando a janela reabrir, né? Mas tem sim bons jogadores aí pelo Brasil, dentro de um perfil de Série B, dentro de um perfil de realidade salarial do Fortaleza, que a gente pode contratar e pode reforçar esse time, né? Agora, o Carpini vai ter mais uma espinha dorsal, né, desse time. Não teremos mais tantas alterações, tantas saídas e chegadas como tivemos até aqui, não é? Muitas vezes o cara treinava com o jogador, preparando o jogo, chegava no dia do jogo, o cara já tinha ido embora, tinha ido para outro clube, tinha sido vendido, tinha sido negociado, tinha sido emprestado, né? Foram mais, sei lá, 20 jogadores que o Fortaleza dispensou do ano passado para cá, muita gente. Então, meu amigo, minha amiga tricolor que nos assiste, agora o Carpini vai ter mais tempo. Os jogadores que eu tenho são esses, a realidade da gente é essa. Creio que com mais esses 3 reforços que talvez possam vir, o Fortaleza consiga montar uma equipe bem estruturada, né, com variações táticas, que possa realmente fazer uma boa Série B, avançar o máximo possível na Copa do Brasil e também, por que não, na Copa do Nordeste, que tem a sua importância. Mas eu acho que dentro desses 3 campeonatos, a Copa do Nordeste é a menos importante, a Série B é a mais importante, e o Campeonato Cearense já aconteceu, já foi, não é mais prioridade, porque nós já somos os legítimos campeões, né? Então, é isso. Se preparar para a Série B, entender que é um campeonato difícil, que é um campeonato que se tem muito vigor físico, muita força, muita raça, muita dedicação. A gente precisa estimular os nossos jogadores para incorporar esse espírito lutador, esse espírito de realmente entrar em campo com muita garra, com muita disposição, né? Defender essas cores com muita dignidade, e a torcida é importantíssima nesse papel. A torcida é importantíssima e nós estaremos sim carregando esse clube, esse time nas costas, como nós sempre fizemos
ao longo desses quase 108 anos, né? Fortaleza, esse ano em outubro, completa 108 anos de fundação. Ao longo desses quase 108 anos aí de existência, a gente tem carregado nas costas o maior campeão do nosso estado. O maior campeão, detentores de todos os recordes, que nenhum outro time do nosso estado conseguiu. Participação em Libertadores, final de torneio sul-americano, pontuação mais alta em Série A, ranking. Enfim, Fortaleza demonstra ser, mais uma vez, absoluto no nosso estado. É isso aí, gente. Vamos torcer aí para que o Fortaleza possa avançar de fase na Copa do Brasil já agora, na quarta-feira, contra o Manauara. Se Deus quiser, vamos avançar. Depois tem outra etapa da Copa do Brasil, tem o início da Série B. Enfim, tem muita coisa boa aí para acontecer. A gente vai ter dificuldades, mas a gente também vai ter muita força, muita vontade, muita garra. A torcida do Leão estará junta. Beleza, gente? Valeu, um grande abraço para você. Até a próxima. Saudações tricolores. Valeu!